Salve, salve família vascaína, salve, salve nação megamente vascaíno. Tamo junto aqui para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão da Gama, né? Vimos falar aqui das últimas duas rodadas que o Vasco tem pela frente, rodada decisiva, definitiva. Vasco que enfrenta na quarta-feira agora, na quinta-feira para ser mais exato, um jogo contra a Chapecoense, que vem de uma grande vitória sobre o Santos por 4-2, né? Chegando até ser líder do Brasileiro aí, mas perdendo a liderança por Cruzeiro, por Botafogo, que venceu o Cruzeiro por 4-0. O Vasco tem esse jogo dificílimo quinta-feira pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense, e um jogo mais importante ainda, muito mais importante ainda, no domingo, que é contra o Botafogo, que em caso de derrota do Vasco para o Botafogo e vitória do Sampaio Corrêa sobre o Flamengo, o Vasco vai disputar o quadrangular do rebaixamento pelo Campeonato Carioca. E se ambas as equipes perderem, tanto o Vasco quanto o Flamengo, as duas irão disputar o quadrangular de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, né, para não perder os vídeos, né, as lives que a gente coloca aqui. Vamos falar um pouco dessas duas rodadas importantíssimas que o Vasco tem pela frente, contra a Chapecoense, contra o Botafogo, e né, vamos falar um pouco do jogo do Vasco contra o Madureira, da grande vitória que a Chapecoense teve sobre o Santos por 4-2, né, parecendo até que a Chapecoense vai dar um pulo, um salto no Brasileiro. E se você acha que a Chapecoense vai dar um salto no Brasileiro, ou isso só foi uma vitória casual aí contra o Santos, que também tá muito fraca aí, mas Santos que tem Gabigol e Neymar, perdeu para a Chapecoense de 4-2, e o Vasco enfrenta a Chapecoense precisando da vitória. Não, um resultado importa mais que a vitória. O Vasco tem que vencer esse jogo contra a Chapecoense de qualquer maneira, e já tem outro jogo importantíssimo no domingo contra o Botafogo. O Vasco que entrou contra o Madureira com a equipe um tanto quanto mesclada, mas com titulares da posição já acostumados a jogar. Entrou com Léo Jardim, entrou com Puma Rodrigues na lateral, entrou com Hugo Moura e Robert Renan na zaga, que eu não sei porque ele não botou o Cuesta, só foi botar o Cuesta no segundo tempo. Na lateral esquerda com o Lucas Piton, que já é o titular da vaga, apesar de Cuiabano ter chegado ao Vasco, que vai disputar essa vaga com o Lucas Piton na lateral esquerda. Eu até acho que o Cuiabano tem mais chance de continuar titular, apesar de chegar devagar, tendo que treinar, tendo que mostrar a capacidade para ficar com essa vaga. E também, ó, no meio, Carlos Barros, Tietê e Rojas, o nome do cara é Rojas. E na frente, com Andrés Gomes, Nuno Moreira e Brenner que já estreou, né, após ter sido contratado, foi apresentado e já chegou estreando contra o Madureira. Pô, apesar de ter perdido um gol no rebote contra o pênalti que o Puma Rodrigues bateu, que o goleiro Negueba do Madureira pegou, dava pra ter feito aquele gol. O Brenner já podia ter estreado com um gol no jogo e ter dado essa vitória pro Vasco. Jogo muito difícil, o Madureira, né, veio com o que ele tinha que fazer de melhor mesmo, que era arrancar um empate, tanto que no decorrer do jogo, os jogadores do Madureira fizeram questão de fazer cera, cobrando até o juiz quando deu 7 minutos de acréscimo no final do segundo tempo, e ele já querendo que desse menos acréscimo para acabar o jogo. Parecia que o Madureira veio só para empatar o jogo. E eu vi também de vascaínos por aí que eu não concordo, que o Vasco empatou com o Madureira para prejudicar o Flamengo. Porque se o Vasco empatou com o Madureira para prejudicar o Flamengo, ele acabou se prejudicando no lugar do Flamengo. De repente o feitiço virou contra o feiticeiro. E domingo, né, vai jogar contra o Botafogo, tendo que jogar com força máxima. Se já o Cuiabano já tiver condições de jogar, que já coloque logo no lugar do Lucas Piton, coloque o Inestrosa, coloque o Scarpini, coloque tudo que tem de melhor, tanto contra a Chapecoense contra o Botafogo, porque o Vasco precisa dessa vitória de qualquer maneira. Então, se você concorda comigo que o Vasco precisa dessa vitória mais do que nunca, deixa aqui no comentário, deixa um like, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os vídeos. O jogo da Chapecoense eu acho que vai ser um pouco mais fácil, teoricamente, né? A gente não pode afirmar isso, do que o jogo contra o Botafogo domingo, porque o jogo do Botafogo domingo é um jogo de vida ou morte pro Vasco, né? Para as pretensões do campeonato, se o Vasco quer ou não continuar disputando esse campeonato carioca. Falam que o campeonato não vale nada, que o campeonato não é importante. Mentira de quem tá falando. O campeonato é muito importante, e levando em conta que tem uma premiação alta, que é de 27 milhões para quem conseguir vencer o campeonato. Então o Vasco precisa muito dessa grana para continuar trocando o projeto do Vasco, melhorar nesse ano agora de 2026, e quem sabe conseguir uma vaga para a Libertadores do ano que vem, tendo em vista que tá rolando uns boatos aí que o campeonato da FIFA de Mundial de Clubes de 2029 será no Brasil. O Vasco precisa muito, se isso for verdade, conquistar uma vaguinha para isso. Então domingo o jogo
é de vida ou morte. O Vasco tem que vir com força máxima, na minha opinião. Escalava, ó, Léo Jardim, Puma Rodrigues, Robert Renan e Carlos Cuesta, Cuiabano na lateral esquerda, mantia o Cauã Barros, no lugar do Tietê colocaria o Hugo Moura, deixava o Tietê para o segundo lugar, manteria o Rojas, o Andreas Gomes, no lugar do Nuno Moreira eu colocaria já o Anis Troça e seguia com o Brenner também no ataque para vir já com força máxima e quem sabe conseguir tirar essa vitória do Botafogo para continuar no Campeonato Carioca sem precisar de resultados de ninguém, porque se perdeu, já falei, vai disputar o quadrangular de rebaixamento, porque eu não acredito também que o Botafogo que o Flamengo, no caso, vai perder para o Sampaio Corrêa. Eu acredito que o Flamengo vai conseguir uma vitória diante do Sampaio Corrêa, mas não podemos contar com isso, temos que contar com nós mesmos e vencer o Botafogo, uma vez que o Botafogo já está classificado, independente de qualquer resultado, se primeiro ou em segundo lugar do grupo dele, já está classificado para a fase, né, na próxima fase do Carioca. E o Vasco tem que conseguir a sua classificação para a próxima fase do Carioca, que é importantíssimo. Então já deixa o seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.